amigos da nossa Comissão Nacional Pró-Regulamentação da Profissão de Detetive Particular no Brasil e todos aqueles que acompanham este movimento que busca regulamentar a profissão de detetive privado, de detetive particular, da inteligência civil ou inteligência privada no nosso país. Nós vamos agora mostrar a PLC 106/14, que está lá no Senado Federal, prontinha para ser votada pelos senadores. Esperamos que passe esse momento político brasileiro e logo se voltem os senadores a votarem os assuntos atinentes à sociedade brasileira. Então, dessa forma, aqui estamos com a PLC 106, que dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular no Brasil. Esta PL é formada por 13 artigos que nós vamos mostrar agora a todos aqueles que estão nos assistindo. Como presidente da comissão a nível nacional, queremos que os nossos amigos, os nossos companheiros, os nossos colegas, os nossos parceiros desta luta entendam o que realmente está escrito nesta PLC. Nada mais do que aqui está escrito vai valer após a regulamentação, após a aprovação do Senado e após ser sancionada pelo nosso presidente da República hoje em exercício. Então veja aí que nós temos o artigo 1º, que institui a disciplina as atividades de coleta de informações e dados do interesse privado, regulamentando o exercício da profissão de detetive particular. O artigo 2º, claramente podemos verificar aqui, no seu artigo 2º, considera-se para fins desta lei, detetive particular, o profissional que habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, com conhecimento técnico, planeje e execute coleta de informações e dados de natureza não criminal, utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos e visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. É muito claro esse artigo 2º da PLC 106. O artigo 2º tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 1º deixa claro que são sinônimas as palavras detetive particular, detetive profissional, inteligência civil, inteligência privada e outras palavras sinônimas que venham dar o nome à investigação privada em nosso país. O parágrafo 2º diz: o exercício da atividade de detetive particular para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias será considerado uma profissão liberal, exceto se na condição de empregado. O que quer dizer isso? O detetive particular é um profissional liberal, como é o médico, como é o engenheiro, como é o advogado, exceto para aquele detetive que trabalhe na condição de empregado de outro detetive ou empregado de uma empresa que faça investigação privada no nosso país. Muito claro isso, muito claro. Vamos para o artigo 3º. O exercício da profissão de detetive particular requer dos interessados a serem detetives, dos interessados, no futuro, a comprovação dos seguintes requisitos. Primeiramente, lógico, a sua capacidade civil e penal. O inciso 2º, a escolaridade para os futuros detetives será a escolaridade de nível médio ou equivalente. Isso, deixamos claro, para o futuro detetive após a aprovação da PLC 106/14. E também a formação específica ou profissionalizante para o exercício da profissão. E, além disso, do gozo dos direitos civis e direitos políticos. Ou seja, para ser detetive, depois da aprovação da PLC
106/14, ele tem que se enquadrar em todo esse artigo 3º, né? Inclusive não possuir condenação penal. Veja bem, é para os futuros detetives. Hoje, todos aqueles, deixamos bem claro, que são detetives particulares, têm o seu direito adquirido. Somos bem claros, aliás, não é que nós somos bem claros, a PLC é muito clara nesse sentido. Vamos ver então o parágrafo 1º do artigo 3º. O curso de formação profissional de atividade de coleta de dados e informações de interesse privado equivalente ao nível médio, ao 2º grau, será o currículo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação e a carga horária dos novos cursos que valem após a aprovação da PLC 106/14 terão no mínimo 600 horas de curso. Poderá ser 700, 800, 1.000 a 1.200 horas, equivalendo ao curso de 2º grau. Veja da importância deste parágrafo do artigo 3º. Teremos detetives capacitados, detetives com nível de 2º grau, e é isso que todos querem. Todos pretendem crescer na profissão. Então, os futuros detetives devem sim se enquadrar nesse parágrafo 1º do artigo 3º. Veja bem. Agora, o parágrafo 2º diz o seguinte: o currículo a ser estabelecido na forma do artigo 1º deste artigo deverá incluir, entre outras matérias, entre outros conhecimentos, o conhecimento de direito constitucional, direitos humanos, direito penal, direito processual penal e direito civil. Então teremos aí um curso circunstanciado, um curso que vai dar condições aos futuros detetives particulares, condições de atender bem a sociedade brasileira, que necessita, sim, de uma regulamentação desta profissão urgentemente. Todos aqueles que hoje estão trabalhando na profissão de detetive têm o seu direito adquirido. Isso é somente para os futuros detetives que vão ter interesse de participar da profissão a partir da aprovação desta PLC 106/14. Vamos para o artigo 4º. O detetive particular pode realizar coleta de dados, de informações ou pesquisas científicas acerca de situações. Inciso 1. Suspeita de cometimento de infração administrativa ou descumprimento contratual. Inciso 2. Suspeita de conduta lesiva à saúde, integridade física ou incolumidade própria ou de terceiro, por parte de ou contra pessoas que tenham vínculo afetivo ou profissional com o contratante. Inciso 3º. Relacionadas à idoneidade de prepostos, empregados e violação das obrigações trabalhistas. Esse inciso aqui é muito claro. O detetive pode trabalhar numa empresa para levantar dados sobre a idoneidade dos empregados e dos patrões, relacionada a questões familiares, conjugais e de identificação de filiação. Hoje, isso aí o detetive conhece muito bem. Do desaparecimento e localização de pessoas ou de animais. Outro inciso que hoje é normal. Nós temos aí diversos detetives que trabalham exclusivamente de buscar a encontrar pessoas que estão desaparecidas ou localizações de animais. Já no parágrafo 1º do artigo 4º diz o seguinte: é vedado, ou seja, proibido, ao detetive particular prosseguir na coleta de dados e informações de interesse privado se vislumbrar indícios de cometimento de infração penal, cabendo ao detetive comunicar ao delegado de polícia. Este parágrafo primeiro do artigo 4º é importantíssimo, senhores detetives do Brasil. O detetive particular de hoje e o detetive particular do futuro passa a ter uma relação direta com o delegado de polícia que hoje não tem. Hoje o detetive é jogado ao limbo da sociedade.
após a aprovação da PLC 106, ele vai ter uma relação direta com o delegado de polícia. Isto é muito importante. O detetive é contratado, está fazendo o seu trabalho e verificou que ali há um crime. Ele vai até a delegacia e conversa com o delegado e leva o problema para o delegado. Nunca, não existe numa lei brasileira uma relação de uma categoria como detetive particular de manter-se esta relação direta com o delegado de polícia. Nós não vamos comunicar inspetor de polícia, investigador de polícia, comissário de polícia, vamos comunicar o delegado de polícia. Veja da importância disso. Nós vamos falar mais depois em outro vídeo sobre este artigo 4º, que nós vamos fazer uma palestra mais aprofundada sobre esse assunto. O parágrafo 2º do artigo 4º diz o seguinte: se a infração penal estiver sendo cometida ou for de natureza permanente, colocando em risco a incolumidade física de pessoa, o detetive particular deve comunicar o fato à autoridade do delegado de polícia. Olha a importância, numa lei, ter a profissão de detetive particular ligada diretamente ao delegado de polícia. Uma entidade, um ente privado, que é o delegado, o detetive particular, ligado pela lei diretamente a um ente público, que é o delegado de polícia. Isso é muito importante. Isso, os dissidentes da nossa comissão, daqueles que não querem a regulamentação da profissão, não falam. Está claro aqui no parágrafo 2º do artigo 4º. Vamos falar mais no futuro sobre isso. O artigo 5º diz o seguinte: o detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. O que quer dizer isso? Lá no contrato em que o detetive particular fizer com o seu contratante, vai colocar um item especificando isso, deixando expressamente autorizado ao contratante para que o detetive leve ou não o assunto à autoridade policial. Neste artigo 5º nós temos o parágrafo único. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Vou explicar aqui rapidamente, porque no futuro nós vamos falar mais, caro detetive particular, sobre isso. Você está autorizado pelo seu contratante a, caso encontre crime durante a sua investigação, possa levar até a autoridade policial. Se você está autorizado, você leva até o delegado de polícia. Esse delegado de polícia poderá admitir ou não a sua informação. Mas eu tenho assim um entendimento de que ao momento que você se deparou com um crime, você levando ao delegado de polícia, quase que automaticamente o delegado de polícia vai dar ouvidos ao detetive particular, que hoje não dá. O delegado de polícia vai ouvir o detetive particular e vai sim admitir ou não aquela informação. Admitir ou não. Se você analisar mais profundamente, ele vai admitir. Você vislumbrou um crime, você viu que há um cometimento de crime, a autoridade policial vai atender, vai analisar e vai com certeza verificar a possibilidade do crime ou não, e aí o detetive passa a dar a informação. Veja bem, nós estamos aí colocando o detetive particular com o nível de delegado de polícia. Isso é muito importante para nós hoje e é muito importante para nós no futuro. Entenderam? Nós vamos falar muito mais em outro vídeo sobre esses detalhes que são importantes para a categoria. O artigo 6º é muito claro também, que diz o seguinte: em razão da natureza reservadas de suas atividades, o detetive particular no desempenho de sua profissão deve agir com técnica,
com legalidade, com honestidade, rigorosa discrição, zelo e apreço à verdade. Muito claro. Um artigo muito claro. Nós não precisamos ter detetives formados em fundo de quintal. Nós não precisamos e não queremos e não devemos ter profissionais que não estejam enquadrados dentro dessa lei. Todos vocês que estão ouvindo essa nossa explanação têm absoluta certeza que querem cumprir na íntegra este artigo 6º. O detetive tem que ser técnico, o detetive tem que ser legalista, o detetive tem que ser honesto, tem que ter uma rigorosa descrição sobre o que está fazendo, tem que ter zelo e apreço pela verdade. Isso é que dá credibilidade na sociedade. Se nós queremos ter uma profissão forte, uma profissão reconhecida pela sociedade brasileira e pelo Estado brasileiro, temos que atender rigorosamente este artigo 6º. Artigo 7º. O detetive particular é obrigado a registrar em instrumento escrito a prestação do seu serviço. Isso é um contrato que hoje, teoricamente, todos fazem ou devem fazer ao iniciar um serviço para qualquer contratante. Vai ser obrigado na lei, vai ser registrado na lei. E, para isso, a importância de um contrato, do instrumento bem circunstanciado, bem legalizado, bem estruturado, para dar credibilidade à relação empresarial entre o detetive e o contratante e também para dar segurança para o profissional da investigação privada perante aquele contratante e, logicamente, a segurança para o contratante que faz parte da sociedade brasileira. O contrato, artigo 8º, o contrato de prestação de serviços do detetive particular deve conter qualificação completa das partes contratantes, prazo de vigência do contrato, natureza do serviço, relação de documentos e dados fornecidos pelo contratante, local em que será prestado o serviço e a estipulação dos honorários e sua forma de pagamento. Muito claro. Estipula tudo isso, faz o contrato, estamos prontos para iniciarmos o nosso trabalho. O parágrafo 2º do artigo 8º diz o seguinte: é facultada às partes, ou seja, ao detetive particular e ao contratante, a estipulação de seguro de vida em favor do detetive particular, que indicará os beneficiários quando a atividade envolver risco de morte. Ora, este assunto está numa lei que vai ser aprovada pelo Senado Federal. Não é isso que o detetive particular quer e precisa no nosso país? Claro que é isso. Essa é a profissão que nós queremos fazer, uma profissão de futuro, uma profissão com estrutura, uma profissão séria, como diz o artigo 6º. Deu para entender? É isso aí, está claro no parágrafo único do artigo 8º. Vamos para o artigo 9º. Ao final do prazo pactuado para a execução dos serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante ou ao seu representante legal, mediante recibo, o relatório circunstanciado sobre os dados e informações coletadas que conterá. Vou explicar um pouquinho mais do artigo 9º. Ao final do prazo pactuado ou a execução dos serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante ou seu representante. O que quer dizer ou seu representante legal? O advogado. O advogado é o representante legal de qualquer pessoa que dê essa representatividade ao advogado. Quer dizer, o advogado pode legalmente contratar o detetive particular para fazer serviços em nome de qualquer pessoa que o advogado represente. E o detetive, fazendo esse serviço, entrega ao advogado ou entrega ao seu contratante. Veja bem a importância.
cada artigo desse aqui dá para escrever um livro. Olha o que nós queremos, olha o que a Comissão Nacional Pró-Regulamentação da Profissão de Detetive Particular quer desta PLC. Nós não estamos aqui fazendo nada do que não está escrito nesta PLC. Mas vamos lá. Vamos colocar novamente a leitura do artigo 9º. Ao final do prazo pactuado para execução dos serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante ou ao seu representante legal, mediante recibo, para ficar tudo certinho, o relatório circunstanciado sobre os dados e informações coletados, que conterá, neste relatório, os procedimentos técnicos que o detetive adotou para chegar àquela conclusão, a conclusão em face dos resultados dos trabalhos executados, e, se for o caso, a indicação de providências legais a adotar. Olha a importância disso. O detetive podendo já no seu relatório dizer e dar a linha de providências que poderão ser adotadas pelo seu contratante ou por o seu representante legal. E ali também deve constar a data e a identificação completa do detetive particular com a sua assinatura. E de preferência essa assinatura com o reconhecimento de firma, para dar a maior credibilidade a tudo isso, que eu tenho certeza que todos os detetives particulares do Brasil querem, com exceção de alguns dissidentes que são contrários a esta PLC, que não tem nada de mais a não ser de 13 artigos enxutos, objetivos e que querem uma grande profissão em nosso país. Vamos para o artigo 10º. É vedado, ou seja, é proibido ao detetive particular. Veja bem, é vedado ao detetive particular, ou seja, é proibido ao detetive particular. Inciso 1º, aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática da infração penal ou tenha caráter discriminatório. Mais do que lógico. Nós não podemos fazer investigação penal, não podemos fazer. Logo acima, nos artigos primeiros, diz isso. E caráter discriminatório, também nós não podemos pegar um serviço nesse sentido. Inciso 2. Divulgar os meios e resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em defesa própria. Veja a importância desse inciso 2 do artigo 10. É proibido divulgar os meios. Isso é uma defesa para o detetive. Ele é proibido de divulgar, salvo para se defender, salvo para se em defesa própria. Isso é muito profundo. Nós vamos fazer depois um vídeo com todos esses detalhes. Aqui eu estou falando rapidamente, mostrando a PLC para os senhores, para vocês verem que é importante nós regulamentarmos a profissão. E dizer a todos os dissidentes da comissão que venham apoiar essa grande ideia e essa grande lei que está lá prontinha para ser votada no Senado Federal. Vamos lá para o inciso 3º do artigo 10º. Participar diretamente de diligências policiais. Isso é lógico. O detetive particular é privado. As diligências policiais ou policial é público. Cabe a investigação criminal ao poder público ou à polícia, que é pública. Então é proibido o detetive participar de diligências policiais. É proibido também o detetive utilizar em demanda contra o contratante os dados, documentos e informações coletados na execução do contrato. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é proibido um detetive, ao ser contratado, depois recebe a informação do contratante, faz o seu serviço e depois utiliza aquelas informações contra o contratante. Quer vender aquelas informações para outra pessoa, quer vender ou trair o contratante. Isso é proibido. Não pode isso acontecer. Então aqui é muito claro nesse inciso 4º do artigo 10º.
utilizar em demanda contra o contratante, isso aqui é muito amplo, os dados, documentos e informações coletados na execução do contrato. Muito claro. Vamos para o artigo 11. O que diz o artigo 11? São deveres. Aqui estão os deveres do detetive particular, do investigador civil, do investigador privado, do detetive privado. O seguinte, inciso 1º, preservar o sigilo das fontes de informação. Veja bem, preservar o sigilo das fontes de informação. Isso é importantíssimo. Isso está lá nas regras da Polícia Civil, da Polícia Federal, da imprensa, que preserva, do jornalista, que preserva o sigilo da fonte. Você imaginou o detetive ter isso numa lei? Mais um dever do detetive: respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Não podemos admitir que saia o detetive desrespeitando o direito à intimidade das pessoas, a privacidade das pessoas, a honra e a imagem das pessoas. Tem o detetive que trabalhar, sim, mas não desrespeitando tudo isso. Não. Aí não é profissionalismo. É isso que nós devemos combater. É isso que nós queremos fazer desta grande profissão, que pode ser, depois de regulamentado pela PLC 106/14, no nosso Brasil. Inciso 3º do artigo 11. Exercer a profissão com zelo e probidade. Ora, zelo e probidade é o que nós devemos ter e que toda profissão deve ter. Dever do detetive: defender com isenção os direitos e as prerrogativas profissionais, zelando pela própria reputação e da classe. O detetive tem que defender os seus direitos, sim, de si e da classe. É por isso que nós temos que ser regulamentados. Hoje, cada um defende o que quer e o que pensa. Nós temos que defender para a classe. Quando for próprio, eu defendo pessoal. Quando eu for pela classe, vamos defender pela classe. São deveres também do detetive particular: zelar pela conservação e proteção de documentos, objetos, dado ou informação que lhe forem confiados pelo cliente. Ora, eu sou um cliente, visito um detetive, mantenho contato com um profissional da investigação privada, passo as informações e todos os dados que tenho para que seja feita uma investigação. É um dever do detetive conservar e proteger essas informações. Não pode sair aí distribuindo ou dando informações para o inimigo, vamos dizer assim. É isso aí, está muito claro. O inciso 6º do artigo 11 diz o seguinte: restituir íntegro ao cliente, fim do contrato ou a pedido do cliente a qualquer momento, o documento ou objeto que lhe tenha sido confiado. Normal. Recebeu documentos e objetos, está fazendo investigação, ao concluir devolve tudo, não concluindo ou em fase de conclusão, o cliente pede algum documento ou objeto, ele tem que devolver, normal. E por fim, o inciso 7º do artigo 11, prestar contas do cliente. Isso é fundamental para a credibilidade da categoria. Prestar claramente as contas para o cliente. O detetive sério, o investigador privado sério faz isso. Quem não faz isso é aqueles que não querem a regulamentação. Quem não faz isso são pessoas que não querem o que está escrito nessa lei. O que nós, da Comissão Nacional Pró-Regulamentação da profissão de detetive particular no Brasil, queremos? É fazer isso. E você que está nos ouvindo quer isso. Eu tenho certeza absoluta que você quer fazer. Porque você é um profissional justo e que quer se enquadrar numa lei. Vamos lá então para o artigo 12º.
Os direitos do detetive particular estão aqui no artigo 12º. Vamos para o inciso 1º do artigo 12. Direitos do detetive particular. Exercer a profissão em todo o território nacional na defesa dos direitos ou interesses que lhe forem confiados na forma da lei. Ou seja, o que quer dizer isso? Um cliente contrata um detetive em São Paulo para fazer um trabalho. Esse detetive pode fazer em todo o território nacional. Foi confiado a ele, na forma da lei, desta lei ou de outras leis esparsas, um trabalho. Foi contratado para fazer um determinado trabalho e pode fazer em todo o Brasil, livre, sem ter o que temos hoje, né? Somos suspeitos quando andamos na rua fazendo investigações. Lá alguém liga para a polícia, vem a polícia e coloca na parede o detetive. Essa é a realidade nossa hoje. Assim, o detetive é um profissional e tem direito de trabalhar a nível nacional, tendo uma carteira que vai dizer: eu sou detetive particular, eu sou investigador privado, eu sou detetive privado, eu sou da inteligência civil privada do Brasil. É isso que nós queremos com isso. Será que nós estamos errados pensando desta forma? Creio que não. Vamos novamente para o artigo 12º. São direitos do detetive particular: recusar serviço que considere imoral, discriminatório ou ilícito. Pois é lógico. Como é que o detetive particular vai pegar um serviço que é imoral, é um ilícito, é discriminatório? Muito clara a lei nesse sentido. O inciso 3º do artigo 12, que fala sobre os direitos do detetive particular, diz o seguinte: não aceitar contrato de quem já tenha detetive particular constituído. Olha bem, isso é para que um colega não pegue o serviço do outro colega, para que não haja sacanagem entre os colegas detetives particulares. Mas eu não faço isso. Mas muita gente faz. Muitos fazem. Essas rasteiras que existem, e que é verdade, não é mais para acontecer. Se caso acontecer, está aqui escrito. Vamos ler novamente, então, o artigo 12. São direitos do detetive particular: não aceitar contrato de quem já tenha detetive constituído. Ou seja, eu sou contratante do detetive A. Aí tenho contrato com ele, brigo com ele, traio o meu detetive, ou sei lá o que faço, vou lá e contrato o detetive B. Não é, nesse inciso, aceitável isso. Salvo com autorização prévia daquele com o qual irá colaborar ou o qual substituirá. Tu pode colaborar com outro detetive. Tu pode substituir outro detetive. O outro detetive pode passar para você aquele trabalho, mas aí de forma justa, de forma honesta, de forma pacífica, de forma que haja interesse do detetive A, do detetive B e do contratante. Muito claro isso aí. Na letra B do inciso 3º do artigo 12, que fala sobre os direitos do detetive particular, diz o seguinte: na hipótese de dissídio entre contratante e o profissional precedente, ou de omissão desse que possa causar dano ao contratante. Então, se houver algum dissídio, alguma parte financeira, está muito claro na letra B. Vamos para o item 4º do artigo 12, que são os direitos do detetive. O detetive tem direito de renunciar ao serviço contratado. O detetive tem o direito de renunciar ao serviço contratado caso gere risco à sua integridade física ou moral. Poxa, muito claro. Se aquele serviço que ele foi contratado, no desenvolver do serviço,
ele vai ver que aquele serviço pode gerar um risco à sua integridade física ou moral, ele pode renunciar ao serviço contratado. Por isso da importância de um contrato bem feito, bem estruturado, bem organizado e bem claro, preciso e conciso. Vamos lá então para o inciso 5º do artigo 12, dos direitos do detetive. Compensar o montante dos honorários recebidos ou recebê-lo, proporcionalmente de acordo com o período trabalhado, conforme pactuado. Muito claro. Ele compensa conforme trabalha, conforme o seu contrato. Se desfez o contrato, tem o direito dos seus honorários, né, pelo serviço e pelo período que for pactuado dentro deste contrato com o contratante. Muito claro também. O inciso 6º do artigo 12, que dá os direitos do detetive, diz o seguinte: o detetive deve ser tratado com a dignidade que merece, como profissional colaborador da justiça e dos órgãos de polícia judiciária, cujos membros e servidores devem ser tratados com a mesma deferência por ele, pelo detetive. Olha a importância do inciso 6º do artigo 12. É um direito do detetive particular ser tratado com dignidade que ele merece, como profissional que ele é, como colaborador da justiça. Nesse exato momento, os senadores colocam na PLC 106 a justiça. Passamos a ser colaborador da justiça brasileira. Veja a importância disso. E o que a comissão quis com isso? Fazer com que no futuro o detetive particular possa colaborar com a justiça com os seus serviços. Nós vamos manter contato junto ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, todos os entes da justiça brasileira, ao Ministério Público, ao Conselho Nacional de Justiça, a todos, para que o relatório do detetive particular passe a vigorar, passe a ter validade junto a um processo judicial. Mas para que isso possa haver, temos que estar regulamentado por essa lei, por essa norma, por essa regra jurídica brasileira. Nós estamos aqui como profissional colaborador da justiça. Veja a importância desse inciso 6º do artigo 12. E dos órgãos de polícia judiciária. E dos órgãos de polícia judiciária. Quem é os órgãos de polícia judiciária? A polícia, o Ministério Público. Nós vamos ter uma relação com o Ministério Público, com a Justiça, com a polícia, cujos membros e servidores devem ser tratados a mesma deferência por ele, pelo detetive. Logicamente, nós queremos ser bem tratados e vamos ser, por absoluta certeza, esses órgãos não tratam mal o detetive. Nós que precisamos nos desvalorizar. Esta é a realidade, nós precisamos nos valorizar. E devemos, por lei, tratar bem os servidores. Porque tem outras leis esparsas que deixam bem claro que todo cidadão deve tratar bem o servidor público federal, estadual e municipal. O inciso 7º do artigo 12, que dá os direitos, aqui ó, os direitos do detetive, lá no seu inciso 7º, diz o seguinte: é direito do detetive reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade, olha bem, qualquer autoridade do Brasil, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Pô, quando que isso existiu na legislação brasileira? O detetive particular poder reclamar por escrito ou verbalmente perante qualquer autoridade brasileira contra a inobservância de preceito desta lei, de futuros regulamentos e regimentos que nós devemos sim ter na profissão, se nós queremos uma profissão de futuro, uma profissão com credibilidade, uma profissão com ética,
uma profissão que seja aceita pela sociedade brasileira, pela justiça brasileira e pelo Estado brasileiro. Vamos mais além. O artigo 12, que dá os direitos do detetive no seu inciso 8º. Ser o detetive é um dever. Ser publicamente desagravado quando injustamente ofendido no exercício da sua profissão. Se ele, detetive, for ofendido, ele tem o seu direito de ser publicamente dito à sociedade que ele foi ofendido durante o desempenho da sua função. Claramente, isso aqui está no regulamento de todas as profissões do Brasil, do médico, do engenheiro, do advogado. Mais do que isso, vamos analisar. Nós queremos mais, não agora. Vamos aprovar a PLC 106/14 e vamos buscar muito mais. O artigo 13º diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, o dia que for votado pelo Senado Federal e aprovado pelos senhores senadores brevemente, se Deus quiser, e sancionado pelo presidente da República, essa lei entra em vigor. E a partir desta data é que nós teremos a vigência da lei 106/14. Aí sim vamos começar a estruturar a nova profissão que o Brasil precisa e que o profissional da investigação privada no Brasil precisa. Para si, como profissional, e para si, para a sua família, ter uma segurança de que aquela profissão é reconhecida e que essa profissão é importante para todos nós. Desta forma eu apresento aqui, como presidente da Comissão Nacional, temporária comissão, porque terminou tudo isso, acabou a comissão, nós queremos sim fazer muito mais por essa categoria. Aqueles que são contra, nós respeitamos. Mas vamos dizer que continuaremos a luta em prol daqueles que querem a profissão regulamentada conforme essa lei de 13 artigos. Não é uma lei de 50, de 60, de 70 artigos. É uma lei de 13 artigos. Depois de aprovado isso, vamos esmiuçar tudo isso para que seja entendido artigo por artigo, para que possamos discutir tudo que aqui está. Em estrito senso, colocado nesta PLC. Depois, nós vamos discutir lato sensu, cada item, cada artigo, cada parágrafo e cada item desta nova lei. Minha gente, cada artigo desta PLC dá para escrever um livro. Nós estamos buscando juristas do nosso país para analisar profundamente esta lei que vai regulamentar a nossa profissão. Por fim, quero dizer o seguinte: acaba na PLC 106? Não, não acaba. Depois de nós estarmos inseridos no sistema legislativo brasileiro, nós vamos buscar muito mais para a categoria. Por enquanto, os senadores do Brasil, os deputados do Brasil, o Congresso Nacional entendeu que esta é a melhor forma de nós termos o primeiro direcionamento da nossa profissão, ou da profissão de detetive privado, detetive particular, inteligência civil, inteligência privada em nosso país. Um grande abraço a todos e creio que fiz a minha parte mostrando para os senhores a realidade sobre a PLC 106. Aqueles que discordam, o nosso respeito por discordar, mas não vamos admitir que só discordem para que não queiram a regulamentação e se mantenham com um sistema que hoje está aí. Muito obrigado e um abraço.